Bom dia, nono ano! Vamos começar mais uma segunda-feira, animados? E aí, comeram bastante chocolate no fim de semana? Estão com a energia lá em cima? Nossa live hoje vai ser mais animada? Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto super legal. Hoje a gente vai falar a respeito de sangue. E quando a gente fala a respeito de sangue, sempre a primeira coisa que todo mundo vem me perguntar é: por que fulano é A e ciclano é B? Por que meu pai é O e eu sou... Então a gente vai falar justamente isso hoje, sobre os tipos sanguíneos, sobre o sistema ABO. Gente, e tudo começa com o método científico. Então nós temos, né, que se você for lembrar um pouquinho dos 5 passos do método científico, a gente viu que começa sempre com a observação e identificação de um problema. Então, os cientistas começaram a perceber que quando se fazia transfusão de sangue, a maioria das vezes dava errado. Então a gente tem, né, que primeiro, lá no século XVII, começaram a fazer as transfusões de sangue, tentando transfundir sangue de animais para humanos, e isso não funcionava. E aí a gente tem que em 1818, nós tentamos a primeira transfusão entre humanos. E aí, as transfusões entre humanos, às vezes davam super certo, e às vezes levavam o indivíduo à morte. E aí, poxa, um cientista sensacional chamado Langensteiner vai começar a estudar isso. Ele falou, por que às vezes dá certo e às vezes causa morte? E quando Langensteiner começou a estudar isso, foi que ele propôs o sistema ABO. Gente, o que ele conseguiu perceber, né? Ele conseguiu perceber que existem 4 tipos de sangue. O sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Paula, sai da frente da lousa pra gente copiar. Tô saindo. Já deu seu pause? Ó, sim, tá? Olha que coisa feia. Eu roubei um pedaço de lado da lousa pra conseguir terminar a tabela. E eu sei que ela tá em branco, eu vou preencher com vocês, tá? Então já faz a tabelinha e deixa os espaços pequenos, tá, gente? Não vou escrever muita coisa aí dentro. E aí, a gente tem que Langensteiner percebeu que tinham esses 4 tipos de sangue. E quando ele percebeu que existiam esses 4 tipos de sangue, ele reparou que o sangue, né, de algumas pessoas, lá na membrana plasmática das hemácias, existia ou não uma proteína. Essa proteína ele vai chamar de um aglutinogênio. Então a gente tem que nas hemácias estão os aglutinogênios. Gente, e olha que cara sensacional, ele descobriu a primeira proteína ali e ele chamou de proteína A. Ele não deu um nome difícil, olha o nome dele, Langensteiner. Não, você não estuda o tipo de sangue Langensteiner, você estuda o tipo de sangue A. Aí pesquisando, ele descobriu uma outra proteína B. E aí ele viu que algumas pessoas tinham as 2 proteínas, e as pessoas que tinham as 2 proteínas, AB. E aí ele viu que tinha gente que não tinha proteína nenhuma na membrana plasmática da hemácia. E aí ele chamou de 0. Faz todo sentido? Quem tem o A. Quem tem o B, B. Quem tem as 2, AB. Quem não tem nada, 0. Paula, como assim 0? O 0 virou O, tá? Então esse ABO, na verdade, ele era para ser AB0, tá? Mas não se usa o 0, tá, gente? Se fala ABO. Então nós temos que, gente, que pessoa sensacional, que pessoa iluminada. Olha o nome que ele deu para as proteínas, proteína A, proteína B, certo? Então, ele conseguiu perceber que algumas pessoas têm o A, algumas pessoas têm o B, algumas pessoas têm as 2 e algumas pessoas não têm nenhuma. Eu chamo isso de aglutinogênio. Só que hoje a gente sabe que o aglutinogênio nada mais é do que um antígeno. Lembra que a gente estudou na aula de sistema imunológico os antígenos? Então, gente, o antígeno que é meu corpo não reconhece como sendo um antígeno. Só que é isso que dá o problema na hora da transfusão. Se eu dou para a pessoa um tipo de sangue que o corpo dela vai entender como antígeno, vai dar ruim, certo? Mas espera, a gente vai falar de transfusão só depois. Gente, só que ele também percebeu que no plasma, então na hemácia, estão os aglutinogênios. No plasma existem as aglutininas. Paulo, o que são aglutininas? São os anticorpos. Então seu corpo produz aglutininas contra os aglutinogênios.
Traduzindo, seu corpo produz anticorpos contra os antígenos. Você já sabia disso? Gente, e aí que nome que ele dá para as aglutininas ou para os anticorpos? O que briga com o antígeno A vai chamar anti-A. O que briga com o antígeno B vai chamar anti-B. Qual que é a diferença aqui a respeito do que a gente está acostumado a falar sobre antígeno e anticorpo? Nós vimos nas aulas passadas que quando um antígeno entra em contato com o meu corpo, os linfócitos B vão produzir anticorpos e armazenar isso nas células de memória. Então eu pego a doença a primeira vez e não pego de novo porque eu já tenho anticorpos, certo? Quando a gente fala de sistema ABO, você já nasce produzindo. Então você não precisa entrar em contato com um sangue diferente do seu para começar a produção de anticorpos. Eu sou do tipo sanguíneo A, tá? Isso é verdade, gente. Se eu sou do tipo sanguíneo A, meu corpo automaticamente já produz anti-B, tá? Ele não pode produzir anti-A porque é o meu, né? Então ele produz contra o contrário do meu. Então o meu corpo já nasceu produzindo anti-B, mesmo eu nunca tendo entrado em contato com uma pessoa do tipo sanguíneo B, certo? Gente, e nós temos que saber que quando tem reação antígeno-anticorpo, ou seja, se eu juntar o aglutinogênio A com a aglutinina anti-A, ou se eu juntar o aglutinogênio B com a aglutinina anti-B, isso vai causar aglutinação. O que é aglutinação? Eles vão grudar essas células. E aí a gente tem que isso entope o vaso sanguíneo. E se isso entope o vaso sanguíneo, isso leva à morte do indivíduo. Então o que Langenstein descobriu? Quando ele fazia essa junção antígeno-anticorpo na transfusão, a pessoa morria. Quando isso não acontecia, então quando eu fazia transfusão com os tipos de sangue certos, a pessoa sobrevivia, certo? E aí vamos fazer junto aqui essa tabela de aglutinogênio e aglutinina. Se eu sou do tipo sanguíneo A, isso significa que nas minhas hemácias existe o aglutinogênio A. Se eu sou A, eu vou produzir aglutinina contra B. Então eu tenho anti-B. Aquele momento que a gente se arrepende de deixar a tabela embaixo da lousa. É muito escrever. Gente, se eu fosse B, minha cunhada é B, a esposa do meu irmão. Então, a gente tem que, se ela é B, ela tem nas hemácias dela o aglutinogênio B. E qual vai ser a aglutinina? Ela vai produzir anticorpos contra A. B é a B porque tem tanto, eu continuo aparecendo, tanto a proteína A como a proteína B. Se eu tenho tanto A como B, eu posso produzir aglutinina contra alguém? Não posso, né? Porque eu vou estar produzindo contra eu mesmo. Então, quem é a B não produz aglutinina. Gente, e quem é O? Quem é O, lembra que o O nada mais é do que um zero? Não tem aglutinogênio nenhum, mas em compensação produz tanto anti-A como anti-B, certo? Então, nós temos que saber esta tabela. Se eu sou A, eu tenho aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Se eu sou B, eu tenho aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Se eu sou a B, eu tenho os dois aglutinogênios, porém não produzo aglutininas. Se eu sou O, eu não tenho nenhum aglutinogênio, mas eu produzo tanto anti-A como anti-B. Deu para entender os motivos? Gente, com certeza nós já estamos nos falando lá pelo grupo do WhatsApp. Dúvidas, já me manda agora, a gente precisa entender isso, certo? E eu vou fazer igual semana passada, tá? A gente vai fazer a parte teórica aqui. Hoje a gente não termina o módulo, né? Porque esse módulo é um módulo de 2 semanas. Mas a gente faz os exercícios pela live, tá? Assim a gente consegue ter um pouco de interação, né? Se vocês estiverem mais acordadinhos hoje, come um pedaço de ovo de Páscoa pra ver se dá uma energia. Gente,
Só que as nossas aulas aqui são aulas de genética. Então eu preciso entender como que funciona a genética do sistema BO. Lembra que nós vimos que nós temos pares? Pares são compostos sempre por 2. Deu pra ver aqui que a Paula estava nervosa no 2, porque eu costumo ter problema com isso. Vocês não estão aqui para eu ouvir vocês falando, mas eu tenho certeza que vai passar pela cabeça de alguns 3. Então fica 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Gente, então nós temos pares de cromossomos. No caso do sistema BO, esse gene está localizado no par de cromossomos 17. Então lá no meu par 17, eu recebi um cromossomo de papai e um cromossomo de mamãe, certo? Então eu tenho 2 cromossomos. Cromossomo 17 que a Paula recebeu de papai, tem lá um gene que dá uma informação para o sistema sanguíneo. O cromossomo 17 que eu ganhei de mamãe, tem lá um gene que traz a informação para grupo sanguíneo. Esses 2 cromossomos são cromossomos homólogos. E esses aqui, que essas informações dos genes que eu tenho para grupo sanguíneo, são alelos. Então eu tenho 2 alelos para grupo sanguíneo, que podem ou não ser iguais, e estão presentes em cromossomos homólogos. Lembram disso tudo? Gente, só que existem 3 alelos diferentes. Então aqui não existe azão e azinho. Aqui existem 3. E qual que é o nome que a gente vai dar para eles? Izão A, Izão B e Izinho. Só que cada indivíduo vai ter quantos representantes? 2. Mas, Paulo, existe 3, tá? Só porque existe 3, você tem que ter os 3. Você pode ter um só, porque você pode ter 2 vezes o mesmo. Lembra que eu posso ser homozigoto ou heterozigoto. Como ser homozigoto para sistema BO? Eu posso ser Izão A, Izão A, eu posso ser Izão B, Izão B, ou eu posso ser Izinho, Izinho. Como ser heterozigoto? Posso ser Izão A, Izão B, posso ser Izão A, Izinho, ou posso ser Izão B, Izinho. Certo? Lembra que os 2 são iguais, heterozigoto eles são diferentes, é só misturar. Só que aí aqui, olha que legal, age 2 tipos de heranças diferentes. A herança mendeliana, que nós vimos lá na aula passada, retrasada, que é a herança com dominância. Então, um domina o outro. Quem se comporta aqui com herança de dominância completa? Os isões sobre o izinho. Então, tanto Izão A como Izão B são dominantes e Izinho é recessivo. Ou seja, gente, se tiver Izão A e Izinho, é o Izão A que manda. Se tiver Izão B e Izinho, é o Izão B que manda. Se tiver Izinho e Izinho, aí o Izinho vai conseguir mandar em alguma coisa, certo? Mas o Izão A e o Izão B, os 2 são dominantes. Como que funciona quando os 2 são dominantes? A gente fala que eles são codominantes. Então aqui existe uma herança do tipo codominância. E o que significa isso? Que quando eu junto os 2, as características deles se somam. Então se tiver tanto o A como o B, a pessoa vai ser A ou vai ser B? Vai ser AB. Entendeu que ela tem as 2 características? Isso é codominância. Então eu juntei a característica do A com a característica do B. Certo? Muito legal isso, né? Gente, e aí essa é a forma de representar. Então eu tenho que o Izão A é igual ao Izão B, ou seja, ninguém domina sobre ninguém, mas ambos são maiores, ou seja, dominam sobre Izinho. Só que a gente precisa saber como é o indivíduo. O indivíduo tem sempre 2 letrinhas, tem sempre 2 alelos. Então vamos lá, me ajuda. Se eu sou A, eu posso ser Izão... Opa, calma aí que a luz tá balançando. Eu posso ser Izão A, ou Izão A, Izinho. Se eu sou B, eu posso ser Izão B, ou Izão B, Izinho. Se eu sou AB, só tem um jeito. Eu tenho que ter um Izão A e um Izão B. Se eu sou O,
é porque eu sou recessivo, então eu sou Izinho, Izinho. Gente, por exemplo, eu sei que eu sou A e que eu sou A heterozigota. Eu sou Izão A, Izinho. Pro, como você sabe disso? Dá pra ficar sabendo? Por causa dos meus pais. A minha mãe, ela é A. Não sei qual dos dois tipos de A que a minha mãe é, mas ela é A. O meu pai é O. Então eu sei que eu recebi da minha mãe um Izão A. Então o cromossomo 17 que eu ganhei de mamãe trouxe um Izão A. O meu pai, ele é O. Se meu pai ele é O, ele só tem Izinho. Então, obrigatoriamente, o cromossomo 17 que eu ganhei do meu pai veio com um Izinho. E esses dois cromossomos lá, ó, esse aqui fala A, esse aqui fala O. E aí quem manda? O A. O O fica quietinho. Então, eu sou do tipo A. Certo? Eu tenho o aglutinogênio A nas minhas hemácias. E no meu plasma eu tenho a produção da aglutinina anti-B. Certo? Bom, eu quero saber meu tipo sanguíneo, eu não sei. Como que eu faço? Tem que ir num laboratório para eles fazerem a análise. Como que a análise é feita? Gente, pega essa lâmina, lembra? Igual aquelas lâminas que a gente vê no microscópio? Só que são lâminas, né? Então é uma lâmina de vidro que tem duas pocinhas, então duas regiões abaixadinhas. Eu tentei representar isso aqui, tá vendo? Peguei 4 lâminas diferentes. E aí eles vão pegar 2 gotinhas suas de sangue, colocar uma gotinha na primeira pocinha, uma gotinha na segunda pocinha. Então, gente, na pocinha tá o seu sangue. Aí o que é feito? Eu vou pegar, se eu ficar aqui vocês me enxergam, eu vou pegar e vou pingar uma gotinha de anti-A nas primeiras gotas, primeira pocinha de todas as lâminas, aqui no caso, tá sendo pingado anti-A, e vou pingar uma gotinha de anti-B na segunda pocinha. O que precisa ficar muito claro para vocês? O indivíduo em questão que tem o anti-A e o anti-B, não, isso é anticorpo que eu pinguei, isso é anticorpo sintético, tá? Então não é que a pessoa tem esse anticorpo, eu fui lá e pinguei. Gente, quando eu rabisquei de vermelho assim, significa que teve aglutinação, então teve junção antígeno-anticorpo. Quando eu não pintei, é porque não teve aglutinação, certo? E aí vamos olhar aqui um pouco. Se o meu sangue aglutina quando eu coloco o anti-A, é porque eu tenho junção entre A e anti-A. Então essa pessoa obrigatoriamente é A. Eu sentei para conseguir escrever mais embaixo, eu levantei para escrever. Gente, a segunda pessoa aqui, ó, aglutinou com o anti-B. Quem que aglutina com o anti-B? O B. Então essa pessoa é B. Gente, aqui, nossa, meu brinco caiu. Aqui não aglutinou com ninguém. Quem não aglutina com ninguém? Eu pus os 2 anticorpos e ele não aglutinou com ninguém. É porque ele não tem nem A, nem B. Quem que não tem nem A, nem B? O O. E por fim, gente, aglutinou tanto com anti-A como com anti-B. Se aglutinou com anti-A, é porque tem A. Se aglutinou com anti-B, é porque tem B. Então, essa pessoa é do tipo AB. Problemas? Mas, não faz sentido, porque o anti-A ou o A não tem. Eu sei que o A não tem anti-A, porque esse aqui é um anticorpo que eu coloquei na lâmina, não é um anticorpo que a pessoa produz, certo? Foi um anticorpo que eu fui lá de forma sintética e coloquei, certo? E aí nós temos, tá, que como eu coloquei, o anti-A brigou com o A, o anti-B brigou com o B. Não brigou com ninguém porque não tem ninguém. Brigou com os 2 porque tem os 2. Certo? Dúvidas, angústias, problemas? Antes da gente terminar, eu queria ler com vocês 2 parágrafos que tem na apostila, lá na página 55. O primeiro e o terceiro, porque eu sou dessas, tá? Que pulo o parágrafo do meio. Ele tá falando assim: em julho de 2017, foi amplamente noticiado a doação de 350 ml de um jovem cearense salvou a vida de uma menina colombiana de 1 ano e 2 meses, que precisou de uma transfusão por estar com sangramento no sistema digestório.
Então, um moço lá do Ceará doou 350 ml de sangue para uma menininha da Colômbia que estava morrendo. Estranha essa notícia, né? Olha o terceiro parágrafo. Num primeiro instante, a notícia parece estranha. Sim, não há doadores de sangue na Colômbia? Tipo, por que precisou que alguém aqui do Brasil, do Ceará, fosse lá doar esse sangue? De que depende uma transfusão de sangue? Quais os tipos sanguíneos existem? Aí você já sabe, o AB é AB e O. Em que casos as transfusões são necessárias? Gente, então quando nós perdemos muito sangue, a gente precisa de uma transfusão de sangue, certo? Eu já precisei de transfusão de sangue, tá? Eu precisei quando eu retirei as amígdalas. E aí o médico acabou cortando uma artéria e eu perdi uma quantidade de sangue significativa e precisei receber um pouquinho de sangue de um doador. Então nós temos, tá, que dependendo do que acontece, se a pessoa perde muito sangue, ela precisa receber uma doação. E quando a gente recebe essa doação de sangue, sabendo de tudo isso, hoje não acontece mais problema nenhum. Mas por que acontecia? Então já entendemos. Reação de antígeno e anticorpo. Além disso, gente, por que um mocinho do Ceará teve que doar para uma menina da Colômbia? Ninguém tinha o mesmo tipo de sangue que ela? É porque existe um quinto tipo de sangue. Muito, 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 muito raro. Só que as transfusões e esse quinto tipo de sangue nós vamos conversar somente na nossa próxima aula. Agora, vamos lá no grupo, ó, deu 20 minutos, acho que até vocês copiarem tudo, fazerem as tabelas, mais ou menos a primeira aula. Então, das 7, umas 15 para as 8, dá pra gente abrir a live, porque nós temos que fazer os exercícios da página 57, 58, aí só, no fim a gente tem pouco exercício para fazer. Ok, queridos? Um beijo e boa semana para vocês!